Olá, seja muito bem-vindo à nossa série Polêmicas do Cristianismo Primitivo. Aula 1. Jesus nasceu em Belém? Sejam muito bem-vindos a esse curso e a nossa primeira aula vai levantar a questão. Jesus nasceu em Belém? Sempre houve e sempre haverá controvérsias acerca dos primeiros anos do cristianismo. Algumas dessas controvérsias chegaram às primeiras páginas dos jornais, das revistas, dos sites de notícias, e isso aconteceu muitas vezes, ao longo dos últimos 2000 anos, e vai seguir, sem dúvida nenhuma, acontecendo. Aconteceu no século XXI, recentemente, quando supostamente um evangelho do século IV continha uma declaração de Jesus na qual ele se referia explicitamente à sua, aspas, esposa. Será que Jesus era casado? Essa, claro, era a afirmação controversa do romance que foi best-seller no início do século XXI, O Código da Vinci, de Dan Brown, que era pura ficção, falava da caçulinha de Jesus, e ainda assim foi considerado verdade absoluta em suas afirmações sobre o Jesus histórico a partir de milhões de leitores. A verdade é que as controvérsias sobre o cristianismo primitivo, essas polêmicas são encontradas não apenas nos jornais, revistas, romances, mas também em filmes, como o caso da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que apresentou, segundo ele, a tortura e crucificação de Jesus como, aspas, realmente aconteceram, aspas. Os próprios estudiosos, muitos contemporâneos, estudiosos da antiguidade, especialistas no mundo antigo, debatem diversas dessas questões polêmicas que envolvem o cristianismo primitivo. Isso era debatido lá no século I, século II e segue debatido até agora no século XXI. Os evangelhos gnósticos de fora do Novo Testamento, que foram descobertos muito recentemente, será que eles retratam o verdadeiro Jesus? Ou será que Paulo é o verdadeiro fundador do cristianismo, uma vez que são 27 livros do Novo Testamento e 13 são atribuídos a Paulo? Será que Paulo, muito mais que Jesus, é a base do Novo Testamento? Quem é que escolheu os 27 livros que nós passamos a chamar de Novo Testamento? Com base em quê? E uma das razões pelas quais essas controvérsias importam é que algumas visões que são aceitas como de conhecimento comum entre as pessoas, na grande realidade, podem estar equivocadas. Talvez Jesus não tenha nascido em Belém. Talvez seus discípulos não tenham escrito os evangelhos. Talvez nós não tenhamos o Novo Testamento original. Seja qual for a nossa decisão sobre essas visões, elas são tema de debate em pleno século XXI. E há muitos outros, como nós veremos ao longo desses 25 encontros. Essas questões são importantes, é claro, para os cristãos, mas elas deveriam ser importantes, na verdade, para todos, sejam cristãos ou não, visto que são características importantes da religião cristã primitiva. E o cristianismo foi e é uma força dominante, tanto na civilização ocidental quanto em partes da civilização oriental, seja em termos religiosos ou sociais, políticos, culturais ou ainda econômicos. Compreender melhor o cristianismo significa compreender melhor a nossa civilização e o nosso mundo. E isso significa compreender a nós mesmos, de onde viemos, sejamos nós cristãos ou não. Para alcançar esse entendimento, nós vamos aqui no nosso curso nos concentrar nos 3 primeiros séculos da Igreja cristã, desde o nascimento de Jesus até o imperador Constantino, que torna o cristianismo uma religião juridicamente lícita no século IV, no seio do Império Romano. Vamos analisar esse período porque tudo o que aconteceu na religião cristã posteriormente está inequivocamente enraizado nos eventos daqueles primeiros séculos. Então, o nosso primeiro tópico polêmico: Jesus nasceu em Belém? Esse tópico envolve uma daquelas raras perguntas do mundo antigo que se tornam relevantes e importantes para as pessoas hoje, né? Todos os anos, na verdade,
principalmente na época do Natal. Muitos cristãos vão responder a essa pergunta com um retumbante: sim, claro, Jesus nasceu em Belém, porque isso está escrito na Bíblia. Mas, como eu já mostro para vocês, existem questões históricas que tornam essa resposta problemática. E esse é um assunto que realmente importa, porque, por um lado, muitos cristãos acreditam que o Messias teve que nascer em Belém para que as profecias do Novo Testamento se cumprissem. Mas e se Jesus não tivesse realmente nascido em Belém? Além disso, dois dos nossos evangelhos dizem explicitamente que ele nasceu lá. Será que eles estão errados? Será que existem erros de boa-fé no Novo Testamento? Portanto, muita coisa depende dessa questão. E para dar sentido à nossa abordagem, é preciso fazer uma pergunta histórica básica: como determinar o que aconteceu no passado? A resposta é que qualquer historiador precisa de fontes para saber de eventos passados. Para Jesus, nossas melhores fontes são muitas, na verdade, do que em relação a outras pessoas que viveram no passado. É claro que para a maioria das pessoas do passado nós não temos nenhum registro da sua existência, mas nós temos registros da existência de Jesus, principalmente nos evangelhos que foram escritos sobre a sua vida. O termo evangelho vem de uma palavra grega, evangelion, que significa boa nova. Esses livros são chamados de boas novas porque foram escritos por cristãos para proclamar as boas novas da vida, dos ensinamentos, da morte e da ressurreição de Jesus. Nós temos cerca de 50 evangelhos do cristianismo primitivo. No entanto, apenas 4 deles entram no Novo Testamento. Então, eles são quatro primeiros dos 27 livros do Novo Testamento, e são os únicos livros do Novo Testamento que nos contam as histórias da vida de Jesus. Além disso, esses 4 evangelhos, chamados evangelhos sinóticos do Novo Testamento, são os primeiros evangelhos que nós temos entre os cerca de 50 que sobreviveram, ou seja, são os mais antigos. Na nossa série O Cristianismo Esquecido, os Evangelhos Apócrifos, nós estudamos vários desses outros evangelhos que não estão na Bíblia, e vale a pena para você aprofundar bastante essa questão. Mas os nossos evangelhos do Novo Testamento são, nomeadamente 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, que entende-se, né, entre os acadêmicos que Marcos é o mais antigo deles, o primeiro a ter sido escrito, provavelmente ou possivelmente por volta do ano 65 ou do ano 70 depois de Cristo. Portanto, se Jesus morreu por volta do ano 30, Marcos, o primeiro evangelho, teria sido escrito 35 ou 40 anos depois. Mateus e Lucas foram escritos talvez 10 ou 15 anos depois de Marcos, então possivelmente entre o ano 80 e o ano 85 depois de Cristo. O Evangelho de João foi, muito provavelmente, o último evangelho escrito por volta do ano 90, 95 depois de Cristo. Mais para frente no curso nós vamos ver que outros evangelhos fora do Novo Testamento tendem a ser tardios, tendem a ser lendários e são valiosos para saber o que os cristãos posteriores pensavam. E muitos desses outros evangelhos são realmente interessantes, mas têm um valor histórico mais limitado. Os 4 evangelhos do Novo Testamento são importantes não apenas como documentos de fé, mas também como fontes históricas. Às vezes, esses evangelhos são erroneamente desconsiderados por pessoas que os consideram estritamente documentos de fé, portanto, sem valor histórico. Mas é importante ter em mente que os autores dos 4 evangelhos do Novo Testamento não sabiam que estavam escrevendo o Novo Testamento. Quando o autor do Evangelho de Mateus, qualquer que fosse seu nome verdadeiro, sentou-se para escrever o Evangelho de Mateus, o seu relato do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, ele de forma alguma sabia que estava escrevendo um livro daqueles 27 que integram o Novo Testamento. Ele pensava que estava meramente compondo um relato da vida de Jesus segundo a sua comunidade ou para a sua comunidade. Vai ser só mais tarde, muito mais tarde, aliás, décadas depois,
ou até séculos depois, que os cristãos começam a considerar amplamente o relato escrito sob a alcunha de Mateus, sobre vida, a morte e ressurreição de Jesus, como um livro das Sagradas Escrituras. Na sua época, era simplesmente um livro escrito sobre Jesus. Esses relatos escritos de Mateus, Marcos, Lucas, João, portanto, são relatos da vida de Jesus, baseados no que os autores ouviram, e são muito valiosos como fontes históricas, assim como qualquer fonte da época pode ser valiosa para fins históricos. Ao mesmo tempo, os evangelhos do Novo Testamento são problemáticos como fontes históricas. Acabei de dizer que são fontes históricas, mas também são problemáticos. Nós vamos considerar essas questões com mais detalhes adiante no curso. Aqui eu posso apresentar apenas uma visão resumida dos problemas que os evangelhos nos apresentam como fontes históricas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os evangelhos quase certamente não foram escritos por testemunhas oculares que estiveram presentes para observar o que Jesus disse e o que Jesus fez. Não sabemos quem são esses autores. Nós chamamos eles de Mateus, Marcos, Lucas e João porque essas são atribuições tradicionais, mas, na verdade, todos os quatro evangelhos são livros anônimos. O que nós podemos dizer é que quem escreveu esses evangelhos eram cristãos de língua grega altamente educados que viveram décadas depois de Jesus. E isso provavelmente significa que eles não eram discípulos de Jesus, visto que Jesus e seus discípulos eram camponeses de língua aramaica, que, como todos os camponeses da época, eram quase certamente analfabetos. Esses quatro evangelhos, como eu já indiquei, foram escritos em algum momento entre 35 e 60 anos após os eventos em que eles vêm narrar, o que torna um tanto problemático como fonte histórica, porque não são relatos contemporâneos do próprio Jesus. Os autores desses evangelhos se basearam em tradições orais que ouviram, em histórias sobre Jesus que circularam ano após ano, década após década, e todos sabemos o que acontece com as tradições orais quando elas circulam. As histórias mudam no processo de transmissão. Esses autores, portanto, estão registrando os relatos que ouviram depois, anos depois. É provavelmente por essas histórias que se basearam na tradição oral que nós encontramos inúmeras discrepâncias entre os relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, aqui tidos como títulos dos evangelhos. O resultado é que, embora esses evangelhos sejam valiosos como fontes históricas, eles também acabam, por diferentes maneiras, por ser problemáticos também, e, portanto, precisam ser usados de uma forma bastante crítica, né? Com tudo isso em mente, o que nós podemos dizer sobre a tradição, né, de Belém, de que o local de nascimento de Jesus foi efetivamente Belém, né, Belém da Judéia. A primeira coisa a destacar aqui, nesse quesito, é que a noção de Jesus ter nascido em Belém não pode ser encontrada nos evangelhos de Marcos ou de João, ou de fato em nenhum dos outros livros do Novo Testamento, com exceção de Mateus e Lucas. Atenção, Mateus e Lucas são os dois evangelhos que nos relatam o nascimento de Jesus. E nós devemos admitir que tanto Mateus quanto Lucas indicam independentemente que Jesus nasceu em Belém. Mas como nós vamos ver, eles consideram nascido em Belém de maneiras diferentes. Esses dois relatos, Mateus e Lucas, de fato, são problemáticos. Numa perspectiva histórica, atenção, não estamos falando de religião, estamos falando de história, né? Eu não estou dizendo que eles são teologicamente problemáticos, não estou falando nada disso, estou dizendo que eles são problemáticos numa perspectiva histórica. Do ponto de vista da ciência histórica, eles são problemáticos por dois motivos. Primeiro, porque contém inverossimilhanças, contém contradições em relação aos fatos históricos conhecidos.
E segundo, porque contém discrepâncias entre si. Vamos analisar os detalhes dos dois relatos independentemente um do outro e em seguida vamos discutir essas possíveis discrepâncias. Vamos começar com o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas descreve o nascimento de Jesus logo no capítulo 1 e no capítulo 2. A história do nascimento de Jesus começa com uma anunciação a Maria, uma jovem que vivia em Nazaré da Galileia, na região norte do que hoje nós conhecemos como Israel, e um anjo lhe aparece, o anjo Gabriel, que lhe faz a anunciação que ela dará à luz o Filho de Deus. No capítulo 2, nós aprendemos que Maria, juntamente com seu marido José, precisam fazer uma viagem de Nazaré para a cidade de Belém. E o motivo para essa viagem é um motivo um pouco complicado. O imperador do Império Romano instituiu um censo e todos precisavam se registrar para esse censo. Todos precisavam ir para a casa de seus ancestrais. E acontece que José, portanto, aí o esposo de Maria, é da linhagem do rei Davi, o antigo rei de Israel que teria vivido 1000 anos antes. Como ele é descendente de Davi, precisa se registrar para o censo na cidade natal de Davi, que era Belém. Então Maria e José viajam para Belém e infelizmente não há lugar na hospedaria, então eles ficam do lado de fora. Não sabemos se estão num estábulo, numa caverna ou em algum lugar, mas sabemos que é lá que Maria dá a luz. Colocam a criança na manjedoura, pastores vêm, adoram a criança e somos informados que então Maria teve que realizar uma oferta por sua impureza ritual causada pelo parto. Essa é uma referência a uma passagem das escrituras judaicas, que é o livro de Levítico, capítulo 12, onde nos é dito que após uma mulher dar à luz, 32 dias depois, ela tem que fazer uma oferta ao templo para se purificar da impureza ritual do parto. Eles fazem 32 dias depois, né? E, no entanto, nos é dito que retornam para sua casa, Nazaré, depois de se registrarem no censo, e é por isso que no Evangelho de Lucas, Jesus nasce em Belém, embora ele e seus pais sejam, na verdade, de Nazaré. Essa é uma história muito familiar para os leitores cristãos, uma história muito interessante, mas repleta, como eu disse, de problemas históricos. Para começar, a ideia de que houve um censo mundial na época de César Augusto é completamente implausível. Nós temos um registro, vários registros do reinado de César Augusto, e em nenhum deles há qualquer relato de um censo mundial durante o seu reinado, né? Então, presumimos que Lucas não se refira a um censo universal do Império Romano, pode talvez se referir apenas ao Império, mesmo assim não houve um censo abrangendo todo o Império sob o reinado de César Augusto. E você parar para pensar por um segundo como é que isso era possível, né? Porque esse censo exige que todos retornem à sua terra natal para se registrar, e assim José retorna a Belém, cidade de Davi, mas se Davi viveu 1000 anos antes de José, isso significa que todos do Império Romano estão retornando à sua terra natal de 1000 anos antes? Como é que isso seria possível, né? Então imagina hoje se o Congresso decide aumentar todos os impostos e que para registrar esses impostos nós precisamos voltar para a terra dos nossos ancestrais, de onde vieram há 1000 anos. Nós nem sabemos para onde ir, né? Então imagina com essas migrações em massa que ocorreram no Império Romano naquela época, se um censo como esse tivesse realmente acontecido, e o que fica bem nítido é que ele não aconteceu. Há uma linha interpretativa que vai dizer que toda a datação acerca de Jesus é equivocada e que, na verdade, esse imperador seria Tibério e que ali, eventualmente, poderia haver um censo, mas essa é uma linha que não podemos seguir com tanto afinco. A questão é, aqui, principal, que nós estamos trabalhando com as fontes e a fonte é o Evangelho de Lucas. E por que é que Lucas, ou o autor do Evangelho de Lucas, para ser mais preciso, diz que tal censo aconteceu? E o motivo é muito nítido. Lucas, ou o autor do Evangelho de Lucas,
sabia e tinha certeza que José e Maria eram de Nazaré, mas ele acreditava que Jesus deveria nascer em Belém. Então, se for preciso, vamos dobrar os fatos para que a narrativa faça sentido. Por quê? Porque no Antigo Testamento há uma profecia de que o Salvador viria de Belém. E que, portanto, Lucas precisa fazer com que Jesus nasça em Belém, não importa, né? Então ele conta uma história de que há um censo sobre Augusto. E no relato de Lucas, esse censo aconteceu, e aí nós temos uma indicação que esse censo aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Ora, havia um Quirino que era governador da Síria. Só que Quirino foi governador da Síria 10 anos depois da morte de Herodes o Grande. Mas no Evangelho de Lucas, Jesus nasceu durante o reinado de Herodes o Grande. Em outras palavras, há um problema cronológico onde Quirino é governador da Síria na época errada. E assim o relato de Lucas, por mais interessante, divertido e até convincente que seja, ele é problemático do ponto de vista histórico, por causa desse relato do tal censo mundial. Vamos agora nos voltar ao Evangelho de Mateus, que conta uma história bem diferente. O relato de Mateus contém uma série de histórias que não estão em Lucas, assim como as histórias de Lucas não estão em Mateus, né? Às vezes é interessante fazer um exercício, que é você pegar o capítulo 1 e o capítulo 2 de Mateus, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Lucas, e fazer uma lista de tudo o que acontece e depois comparar a lista. E é impressionante porque, na verdade, muito pouco do que acontece em Mateus também acontece em Lucas e vice-versa. De acordo com o Evangelho de Mateus, não há a tal viagem de Nazaré para Belém. Em vez disso, nós somos informados de que Maria concebeu pelo Espírito Santo. José, seu noivo, decide se divorciar dela secretamente, mas então descobre em sonho que, na verdade, a criança é filha do Espírito Santo e assim nasce Jesus. Jesus nasce em Belém. Os magos do Oriente seguem uma estrela que lhes disse, por serem astrônomos, que o rei dos judeus havia nascido em algum lugar mais a oeste. E dessa forma, eles seguem a estrela que se desloca do leste para o oeste, vão para Jerusalém, para onde a estrela efetivamente os guia, né? Então, eles estão aí seguindo as estrelas. E eles vão fazer questionamentos. Será que é lá que o rei dos judeus deveria nascer? O rei Herodes, verdadeiro rei dos judeus, descobre que esses sábios chegaram e perguntam aos seus estudiosos da Bíblia onde o rei dos judeus deveria nascer. E eles lhe dizem que as escrituras afirmam que esse rei dos judeus deveria nascer em Belém. E Herodes conta aos sábios, indica que eles devem avisá-lo quando encontrarem a criança, para que ele possa adorá-la. Mas é claro que Herodes não quer adorar essa criança, ele quer se livrar dela. E os reis magos continuam a sua jornada enquanto a estrela reaparece, né, e para sobre a casa onde Jesus está em Belém. Os reis magos adoram Jesus e tomam uma atitude que é retornar por um caminho diferente para não informar Herodes. Herodes fica nervoso, para dizer o mínimo, se enche de ira quando percebe que foi enganado, envia seus soldados para matar absolutamente todas as crianças, todos os meninos que têm 2 anos ou menos, né? E ele mede a sua decisão, 2 anos ou menos, com base do que ele ouvira dos magos quando a estrela já havia aparecido. E José, porém, descobre em sonho que Herodes está querendo matar essa criança. Então ele pega a criança, pega a sua mãe, né, Maria, e fogem para o Egito, e assim escapam da ira de Herodes. E quando Herodes morre, José fica sabendo e efetivamente tem ali a ocasião de voltar para casa. Mas ele não pode se mudar para Belém, porque é lá que o filho de Herodes, Arquelau, é rei. Então, em vez disso, José decide mudar a família para Nazaré.
E assim, mais uma vez, Jesus é criado em Nazaré, mesmo tendo nascido em Belém. Bom, essa narrativa também tem suas implausibilidades, especialmente a estrela que parece viajar e depois para numa determinada casa, né? Se nós quisermos avaliar a probabilidade disso, sai aí numa noite estrelada e identifica em qual casa uma estrela no céu está parada em cima, né? É completamente implausível que haja uma estrela guiando esses reis magos. Mas há problemas grandes nas inconsistências entre esse relato em Mateus e o relato em Lucas. Qualquer pessoa que leia atentamente vai notar diferenças gerais. Em Lucas, você encontra um anúncio do nascimento de Maria feita pelo anjo. Em Mateus não temos isso. Temos um sonho que é dado a José. Em Lucas temos a viagem de Nazaré a Belém. Em Mateus, a fuga para o Egito. Em Lucas temos os pastores que adoram Jesus. Em Mateus, os reis magos que adoram Jesus. Então, essas diferenças poderiam ser facilmente explicadas simplesmente dizendo que Mateus registrou algumas das histórias que aconteceram, Lucas registrou outras das histórias que aconteceram, e que, infelizmente, há discrepâncias entre Mateus e Lucas. Contradições reais, ou o que parece ser contradições, que eles têm a dizer nas suas duas histórias, nos seus dois relatos. Na história de Mateus, parece que a cidade natal de José e Maria é Belém, e a razão para pensar assim é que quando os reis magos vêm adorar Jesus, eles o adoram em uma casa, que aparentemente é nessa casa que José e Maria moram. Não há referências, não há notícias aqui para todos os efeitos e todas as questões acerca de um estábulo ou uma caverna ou qualquer tipo de residência temporária. Jesus é adorado numa residência, né, numa casa. E, além disso, esses magos parecem ter ido até Jesus muitos meses, possivelmente até 2 anos depois do seu nascimento. E como é que a gente sabe disso? Porque Herodes decidiu que os meninos de 2 anos ou menos seriam massacrados por suas tropas, com base no tempo que ele ouvira dos magos. O ponto crucial é, quando José e a família fogem para o Egito e retornam, não conseguem se mudar para Belém, porque ela está agora sob o domínio de Arquelau e por isso se mudam para Nazaré. Isso significa, no entanto, que a cidade natal para onde queriam voltar era Belém. Isso no relato de Mateus. O que, obviamente, está em total desacordo com o relato de Lucas, porque no relato de Lucas, José e Maria não são de Belém. Na verdade, eles são de Nazaré e só vão para Belém para se registrarem no tal censo. A outra inconsistência entre os dois relatos diz respeito ao que acontece com Jesus e sua família após o seu nascimento. Você se lembra, segundo o relato de Lucas, Maria teve que realizar um sacrifício para se purificar da sua impureza ritualística do parto 32 dias depois. Ela o fez e eles então retornam para Nazaré. Mas se for esse o caso, como é que Mateus pode estar certo ao dizer que após o nascimento de Jesus, a mãe, o pai e o filho fugiram para o Egito? Não há tempo para a fuga para o Egito narrada por Mateus se Lucas estiver certo ao dizer que eles retornaram imediatamente para Nazaré. Por que esses dois relatos são implausíveis e cheios de discrepâncias? Há uma razão clara, e essa razão pode ser vista justamente no Evangelho de Mateus. Mateus, no seu relato, cita a profecia do Antigo Testamento, a profecia das Escrituras judaicas. Ele se refere a Miqueias, capítulo 5, versículo 2, de que um Salvador viria de Belém. Tanto Mateus quanto Lucas sabiam que o Salvador viria de Belém e ambos acreditavam que Jesus era o Salvador. Mas ambos também sabiam que Jesus, na verdade, vinha de Nazaré. Então, como aconteceu que ele veio de Nazaré, se deveria nascer em Belém. E a maneira como isso aconteceu é diferente em Mateus e em Lucas. Em Mateus aconteceu porque a família teve que se mudar para Nazaré, e em Lucas aconteceu porque sua casa original era, na verdade, Nazaré, e eles simplesmente estiveram em Belém por um curto período de tempo para se registrarem no censo. E o que nós podemos dizer sobre Nazaré? Em todas as nossas fontes, Jesus vem de Nazaré, em todas as nossas fontes evangélicas. Você pode imaginar porque os primeiros cristãos queriam inventar uma história sobre Jesus ter nascido em Belém, já que é de lá que o Salvador supostamente veio. Mas ninguém inventaria a história de que Jesus realmente veio de Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha
era um lugarzinho no meio do nada, ninguém jamais ouvira falar, nunca ela é mencionada no Antigo Testamento. Nazaré não é mencionada nas escrituras judaicas, não consta em quase nenhum dos mapas antigos, não é mencionada por nenhum historiador da época. Nazaré era um pequeno vilarejo que os arqueólogos escavaram. Era um lugar completamente insignificante. Se então todas as nossas fontes concordam que Jesus veio de Nazaré, e Nazaré é um lugar que não é importante, não acrescenta em mérito em nada o fato de ter nascido em Nazaré, é porque Jesus efetivamente veio de Nazaré. E por que nós temos histórias de Jesus nascendo em Belém se ele de fato veio de Nazaré? Porque é de lá que o tal Salvador viria, de acordo com o Antigo Testamento. E é assim, para concluir as nossas reflexões sobre essa primeira questão, sobre essa primeira polêmica do cristianismo primitivo, tanto Mateus quanto Lucas deveriam ou queriam que Jesus tivesse nascido em Belém, embora ambos, no fundo, soubessem, assim como todos os outros citam, que ele veio de Nazaré. E, portanto, representam aqui duas tentativas diferentes de fazer isso acontecer. Os cristãos acreditam que Jesus nasceu em Belém porque querem afirmar que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Dizer que ele nasceu em Belém é uma forma de fazer justamente essa declaração aí, essa declaração de fé, declaração, né, que corrobora o anjo do Senhor. Mas, e aqui é importante, de uma perspectiva histórica, que é o que nos interessa, parece tudo muito duvidoso, para dizer o mínimo. Portanto, a maioria dos historiadores críticos, até mesmo os cristãos que estudam os relatos de uma perspectiva histórica, concluíram que Jesus, muito provavelmente, não só foi criado em Nazaré, como também nasceu lá, na cidade natal de seus pais, José e Maria. Me permitam encerrar esse nosso primeiro encontro do curso, resumindo alguns dos aspectos que nós abordamos para mostrar o caminho daqui para frente. O fato de nós termos esse tipo de discrepância significa que nós não podemos confiar nas lições da Bíblia? Significa que Jesus de fato não era o Messias? Significa que não podemos cantar pobrezinho nasceu em Belém no Natal? Não, não significa isso. O que significa é que a história e a fé às vezes vão divergir. Nós vamos ver repetidas vezes nesse curso que história e fé divergem sim, e às vezes divergem de maneira muito surpreendente. Me permitam apresentar uma visão geral do que nós podemos esperar no nosso curso. Nessas aulas, nós não vamos abordar as polêmicas do cristianismo primitivo sob a perspectiva da fé, mas sim sob a perspectiva da história. E é muito importante ter essa diferença em mente. Se nós estivéssemos aqui numa igreja cristã, numa escola dominical, fazendo uma pregação, nós poderíamos resolver vários desses tópicos com base nas crenças tradicionais dos cristãos. É só abrir a Bíblia e dizer, olha, está aqui, Jesus nasceu em Belém, a sua mãe era virgem, porque a Bíblia está dizendo isso, e como a Bíblia é a palavra de Deus, né, não me interessa aqui nem negar, nem afirmar essa crença cristã ou essa abordagem da Bíblia pela fé. O nosso interesse é outro. Nosso interesse é um interesse científico, é um interesse do historiador. O historiador é alguém que tenta reconstruir o que realmente aconteceu no passado e ele o faz sem presumir nenhum compromisso de fé específico. Não é preciso acreditar em Deus ou em seres sobrenaturais para reconstruir o passado de uma forma acessível para todos, sejam eles cristãos, judeus, muçulmanos, hinduístas, budistas, agnósticos, ateus ou qualquer que seja. Os historiadores devem ter essa isenção. A história é escrita com base em pressupostos que todos, seja a denominação da fé, possam compartilhar. Por exemplo, temos fontes do passado que podem nos dizer o que realmente aconteceu, que algumas dessas fontes são mais confiáveis do que outras, nós precisamos avaliá-las cuidadosa e criticamente, e quaisquer conclusões a que chegamos precisam fazer sentido para todas as pessoas inteligentes, não interessa qual é a sua crença religiosa. Me permitam ilustrar a diferença entre afirmações históricas baseadas na fé e aquelas que são acessíveis para todos os povos, independente de uma fé. O historiador pode mencionar a diferença entre as visões do Martin Luther King Jr. e de Mahatma Gandhi.
mas com base num estudo histórico, não pode dizer qual dos dois estava mais correto sobre suas visões sobre Deus. Essa é uma decisão religiosa, isso é baseado em compromisso de fé, não é um estudo histórico que a história deva fazer. Da mesma forma, um historiador pode descrever o que pode ter acontecido por volta de 1300 a.C., quando um grupo de escravos israelitas escapou do Egito, sob a liderança de um homem chamado Moisés, mas não pode, com base no mesmo estudo histórico, afirmar ou não que o Deus de Israel tornou tudo isso possível, realizando grandes milagres para derrotar os exércitos egípcios. O historiador não tem acesso a seres divinos, né? É, ele não tem esse acesso. O historiador provavelmente pode dizer o que aconteceu quando Jesus foi crucificado, mas não pode lhe dizer que ele foi crucificado pelos pecados do mundo. Esse é um julgamento teológico que cristãos fazem, não historiadores, né? Então, se um historiador, por um acaso, e acontece muitas vezes, acredita em mim, faz esse julgamento, ele não está fazendo história, ele está fazendo teologia. Portanto, nesse curso, nós vamos nos restringir a evidências históricas e não vamos, em momento algum, oferecer conclusões baseadas em visões teológicas. Isso é um outro tema, é um outro foco, é uma outra abordagem que não é do nosso curso. Se você busca respostas teológicas, vá para um curso de teologia. Isso significa que, quando nós falamos sobre questões relativas ao local de nascimento de Jesus, como no encontro de hoje, ou virgindade de Maria, ou papel de Paulo, ou formação dos 27 livros no Novo Testamento, nós estamos abordando essas questões de forma histórica, acessível a todos, crentes ou não. Você pode ou não achar que as conclusões a que nós chegamos sobre essas questões controversas vão ter ou não alguma influência sobre a sua fé, mas o fato de tantas questões terem sido objeto de disputa no cristianismo desde os primórdios da fé já é por si só um fato interessante, ou seja, há quem está aqui pela polêmica. E o que torna o cristianismo tão sujeito a controvérsias em tantas questões, em tantas polêmicas, por que essas questões vão persistir há tanto tempo e por que têm sido tão frequentemente divisivas. E à medida em que nós buscamos maneiras de resolver essas disputas, que são temas do curso, nós vamos buscar resposta para essas questões fundamentais. E é interessante perceber o quanto que o cristianismo mexe e é diferente em vários aspectos dessas características, por exemplo, comparadas com outras religiões. Muitas denominações, cada uma acredita numa coisa, e se nós levamos isso em conta, é porque certas crenças têm visões diferenciadas que acabam por ser relevantes a aspectos não só religiosos, mas também políticos, como vamos ver, né, sobre os estatutos da fé ao longo dos séculos. Então sejam bem-vindos. Essa é uma jornada de história sobre o cristianismo primitivo e nós vamos estudar juntos muitos temas polêmicos. Fica o convite para você voltar aqui e encontrar conosco no nosso próximo encontro. Até lá.